Hoje vamos mergulhar na fascinante história de Ló, um personagem bíblico que enfrentou desafios e fez escolhas cruciais em sua vida. A história de Ló tornou-se amplamente conhecida na Bíblia, principalmente por seu envolvimento com a cidade de Sodoma, que foi destruída por Deus devido aos seus muitos pecados. Ló era filho de Arã, irmão de Abraão, e, portanto, sobrinho do ilustre patriarca Abraão, um personagem intrigante cuja vida é cheia de reviravoltas e lições poderosas. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Ló. Por isso, peço que vocês se inscrevam no canal para ajudar a compartilhar o nosso trabalho. A origem e o significado do nome Ló são incertos, mas alguns estudiosos sugerem que ele pode transmitir a ideia de um véu que cobre. A Bíblia relata que, após a morte de seu pai, Ló deixou a cidade de Ur dos Caldeus e seguiu em direção à cidade de Harã, junto com seu avô Tera, seu tio Abraão e Sarai. Mais tarde, quando Abraão deixou Harã após a morte de seu avô Tera, Ló o seguiu em direção a Canaã. Posteriormente, quando houve uma grande fome na terra de Canaã, Ló desceu ao Egito com Abraão. Porém, depois de certo tempo, após a descoberta de que havia sido enganado, o faraó do Egito expulsou Abraão e Sarai, e por isso Ló retornou com o patriarca a Canaã. No entanto, durante esse tempo, Abraão prosperou muito, e parece que Ló também prosperou. Como resultado, os rebanhos de Ló e Abraão cresceram tanto que a região onde estavam não podia mais acomodar ambos vivendo juntos, o que eventualmente levou a disputas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Assim, Abraão e Ló se separaram, e na ocasião da separação, Abraão permitiu generosamente que Ló escolhesse primeiro a terra que ocuparia. Foi então que Ló escolheu as planícies verdejantes do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Após a separação de Abraão, Ló partiu em direção a Sodoma, e parece que ele rapidamente se envolveu com os assuntos da cidade. Na verdade, parece que Ló ocupava uma posição social proeminente em Sodoma, pois quando os anjos do Senhor foram a Sodoma, Ló estava sentado na porta da cidade. Nos tempos antigos, os membros mais respeitados de uma cidade se reuniam em sua porta para resolver questões legais. No entanto, os habitantes daquela cidade eram extremamente perversos, conforme relata a Bíblia. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. De acordo com o Novo Testamento, Ló estava profundamente angustiado todos os dias devido à maldade flagrante praticada pelos habitantes daquela cidade. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu sobre ele. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as obras injustas que via e ouvia. Cita o livro de Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8. Enquanto Ló estava em Sodoma, também houve uma batalha em que um grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis das cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Nessa ocasião, todos os bens de Sodoma foram saqueados e muitos de seus habitantes foram levados cativos, incluindo Ló. Seus bens foram capturados entre os despojos da batalha, e ele foi levado como cativo, ou seja, como prisioneiro. Quando Abraão foi informado do que aconteceu, ele preparou uma tropa de homens que, em uma batalha noturna, conseguiu derrotar o exército inimigo. Assim, os bens de Ló e sua família foram recuperados. De fato, foi nesse episódio que Abraão conheceu Melquisedeque. Essa guerra envolvendo Sodoma não afastou Ló da cidade, e ele reaparece na narrativa bíblica quando Deus decide destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra. A Bíblia relata que antes de Deus destruir Sodoma, Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Essa libertação aconteceu pela graça e misericórdia de Deus e por causa de seu compromisso com a aliança feita com Abraão.
A forma como os homens de Sodoma receberam os anjos do Senhor mostra a depravação que trouxe o julgamento divino sobre aquela cidade. Os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos que estavam lá. Essa conduta pecaminosa e desenfreada foi um dos motivos que levaram à destruição de Sodoma. Vale também destacar a terrível tentativa de Ló de pacificar a situação, oferecendo suas próprias filhas a esses homens. Essa atitude demonstrou a fraqueza de Ló e os efeitos prejudiciais daquela cidade sobre ele. Como os habitantes de Sodoma não recuaram em sua tentativa de apreender os anjos que estavam na casa de Ló, eles foram atingidos por uma espécie de cegueira, e Ló recebeu a ordem de tirar sua família inteira da cidade que seria destruída. Infelizmente, Ló mostrou resistência em deixar Sodoma, e foi necessário que os anjos o conduzissem à força, retirando sua família da cidade. A família de Ló também foi advertida para não olhar para trás durante a fuga de Sodoma. Porém, a esposa de Ló desobedeceu a essa ordem e foi transformada em uma coluna de sal. Após deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas foram para uma pequena cidade. Ló estava com medo de continuar vivendo naquela cidade, e então foi com suas filhas para uma caverna em uma região montanhosa. Foi lá que algo terrível aconteceu. As filhas de Ló o embriagaram e dormiram com ele, resultando em gravidezes incestuosas. Dessa união nasceram Moabe e Ben-Ami. O primeiro foi o ancestral dos moabitas, enquanto o último foi o ancestral dos amonitas. Esses 2 povos causaram muitos problemas para os israelitas e para o restante da história bíblica. Além das referências no livro de Gênesis, Ló é raramente mencionado na Bíblia. No Antigo Testamento, seu nome aparece apenas 2 vezes em referência aos seus descendentes na expressão filhos de Ló. No Novo Testamento, Jesus mencionou Ló no Evangelho de Lucas em um trecho com ênfase apocalíptica, onde o Senhor relembrou a destruição de Sodoma e Gomorra, bem como a libertação de Ló. Da mesma forma, como aconteceu nos dias de Ló, as pessoas vivam normalmente. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos eles. Fazendo referência ao que aconteceu à mulher de Ló, como já mencionamos neste vídeo, em Mateus, capítulo 24, versículo 17, é citado: "Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma." A citação quer dizer que no dia em que o Filho do Homem for revelado, aquele que estiver no telhado com suas coisas dentro de casa, não deve descer para pegá-las, e aquele que estiver no campo também não deve voltar atrás. Lembrem-se, a família de Ló foi advertida para não olhar para trás durante a fuga de Sodoma. Porém, a esposa de Ló desobedeceu a essa ordem e foi transformada em uma coluna de sal. Vale lembrar que o apóstolo Pedro também mencionou Ló em sua 2ª epístola, no capítulo 2, versículos 7 e 8, em outra referência ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. Após tudo o que aconteceu em Sodoma e na terrível relação com suas filhas, na sequência da história, não sabemos mais nada sobre Ló. Não é possível saber se ele era capaz de reconstruir sua vida ou se ele terminou seus dias naquela caverna nas montanhas, mas o texto bíblico nos mostra isso, que Ló foi um homem que teve a oportunidade de aprender com Abraão, o pai da fé. Mas infelizmente, ao contrário de seu tio Abraão, Ló não era guiado pela fé, mas pela sua própria visão, que o afligiu e deixou cicatrizes profundas em sua família. Se você gostou do vídeo, por favor deixe seu like e se inscreva no canal. Que Deus te proteja.